Você já se perguntou por que uma flor tem a forma de uma flor e um gato tem a forma de um gato? Como o DNA armazena as informações de como deve ser um gato, uma flor ou um ser humano? Quem programou os códigos genéticos para saberem a localização exata de cada órgão no embrião? Aonde estão armazenadas as memórias dos instintos e hábitos das diferentes espécies? Como poderíamos atribuir tudo isso ao DNA, uma vez que o código genético apenas coordena a síntese de proteínas, determinando a sequência de aminoácidos na construção das macromoléculas, ou seja, no DNA estão os materiais de construção da casa. Mas como a casa é construída? Como explicar o processo de diferenciação celular no desenvolvimento de um embrião? Um aglomerado de células iguais que se organizam de forma complexa em órgãos diferentes e específicos com precisão milimétrica nos lugares certos. A maneira como a proteína se distribui dentro das células, as células nos tecidos, os tecidos nos órgãos e os órgãos nos organismos parece ser coordenada por algum tipo de inteligência. Um programa de software com memória que está entrelaçado ao organismo como uma espécie de campo. A teoria dos campos mórficos ou morfogenéticos foi criada pelo fisiologista inglês Rupert Sheldrake. Mórfico vem do grego morphe, que significa forma. Seriam estruturas invisíveis que se estendem no espaço-tempo contendo informações e padrões que moldam todos os sistemas do universo. São campos que organizam a energia na forma de átomos, moléculas, células, organismos, estrelas, planetas, espécies, raças, grupos, famílias, civilizações e sociedades. Tudo o que conhecemos como formas, informações e padrões tem um campo mórfico relacionado. É como se o arquétipo de uma forma existisse salvo em uma memória que pode ser acessada na nuvem, igual na internet. Esses campos são mutáveis e evoluem conforme as interações externas. Armazenando as informações, os campos se aperfeiçoam e se adaptam, explicando, por exemplo, como se dá a sobrevivência de micro-organismos que se alteram biologicamente para sobreviver em um dado ambiente, as bactérias quando se tornam resistentes aos antibióticos e as espécies de animais que aprendem novos hábitos de sobrevivência. Essas melhorias vão sendo armazenadas nessa nuvem, ficando disponível para toda a espécie. Um exemplo disso é o experimento do 100º macaco. Cientistas japoneses observavam macacos sobrevivendo em ilhas no Japão e notaram que todos os macacos comiam as batatas doces cheias de terra. Mas um dia uma macaca lavou a batata na água do mar e comeu. Vendo que a batata havia ficado mais saborosa, continuou o comportamento. Logo, os outros macacos da ilha começaram a lavar as batatas no mar também. Até aí poderíamos dizer que os outros macacos aprenderam a lavar a batata imitando o que viram. Porém, os macacos das outras ilhas que não tinham nenhum contato também começaram a lavar as batatas para comer. Os cientistas não entendiam como essa informação chegou aos macacos das outras ilhas. Para explicar isso, Rupert Sheldrake deu o nome de ressonância mórfica à maneira pela qual as novas informações são acessadas pela espécie inteira, incluindo os animais que nascerão depois, pois esses dados são salvos na nuvem, que é o campo morfogenético da espécie. Isso explica por que um animal, mesmo sendo separado da mãe e dos outros filhotes, apresentam características comportamentais originais da sua espécie sem nunca ter tido interações com a mesma. Um gato instintivamente arranha, mia e enterra as fezes. Os cachorros enterram os ossos e latem. O pássaro jardineiro constrói um ninho trançado de galhos e enfeita com flores para atrair a fêmea. Entre outros fenômenos comportamentais que observamos na natureza, que são padrões de hábitos intrínsecos das diferentes espécies. Outras evidências científicas que indicam a existência de um campo universal com memória capaz de armazenar informações seria a descoberta do bóson de Higgs, feita pelo físico Peter Higgs em 2013 para explicar por que as partículas fundamentais tinham massa. Por exemplo, a massa do elétron não depende de seu campo quântico, mas sim do campo de Higgs, uma vez que todos os campos quânticos têm energia zero e somente o campo de Higgs possui energia diferente de zero, causando resistência ao movimento das partículas, funcionando como a água em uma piscina. O nadador é a partícula. Ela pode nadar rápido, mas a resistência que a água causa limita sua velocidade.
É como se todas as partículas fundamentais estivessem imersas numa piscina universal que cria sua massa oferecendo resistência aos seus movimentos, envolvendo-as numa espécie de camadas de energia conforme sua velocidade. Podemos considerar o campo de Higgs como o elemento água, fazendo gancho a outra descoberta científica feita pelo imunologista francês Jacques Benveniste, a memória da água. Ao observar a reação de glóbulos brancos a agentes alergênicos, sua assistente errou o cálculo da diluição do agente colocando uma grande quantidade de água, fazendo com que as moléculas do alergênico desaparecessem. Porém, ainda assim a solução provocava a reação dos glóbulos brancos. Para confirmar tal fenômeno, Benveniste testou diluições em partes cada vez maiores de água que continuavam a provocar reações nos glóbulos, fazendo concluir que a água é capaz de registrar e armazenar as informações das moléculas. Podemos concluir que existe um campo universal responsável pela massa das partículas fundamentais que se comporta como a água. E a água é capaz de armazenar informações como memória, podendo ser associado à teoria dos campos mórficos. Considerando a lei do mentalismo que apresentei no vídeo sobre as 7 leis herméticas aqui no canal, sabemos que o universo é mental, tendo sua existência e substância na mente do todo. Portanto, o arquétipo original de um gato, sua estrutura corporal, características, instintos e comportamentos já existem na consciência como uma memória salva que programa tanto o DNA para estruturar a matéria na forma do gato, como também programa a energia que se comporta e se expressa como um gato. A existência de campos morfogenéticos explica o fenômeno de regeneração de organismos para sua forma original ao serem destruídos, como partes de alguns répteis e a espécie dos plateumintos, que ao serem cortados em pedaços, cada pedaço se reconstrói num organismo completo. A geometria sagrada, uma ciência milenar registrada nas escrituras e construções egípcias, indica que tudo no universo é feito de padrões geométricos. É possível observar a geometria sagrada na natureza como as matrizes de todas as formas. Os maçons chamam Deus de o Grande Arquiteto, tendo em seu principal símbolo a letra G de geometria dentro de um compasso e um esquadro, representando esse conceito. Essa ciência complementa a teoria dos campos mórficos, este sendo um organizador, dando forma à matéria através da geometria sagrada, seguindo as configurações geométricas específicas de tais campos, sendo eles individuais ou coletivos. Um exemplo de campo mórfico coletivo seria a árvore genealógica ou constelação familiar. Indivíduos de uma mesma família não herdam somente as formas físicas parecidas, como também as tradições, crenças, hábitos e comportamentos típicos da mesma. Explicando, por exemplo, por que descendentes de pessoas alcoólatras têm a mesma tendência ao alcoolismo, entre outros problemas hereditários. Esse campo influencia os membros da família a seguirem padrões e condutas parecidos com os de seus pais, avós e tataravós, sejam bons ou maus. É possível se libertar de hábitos e padrões condicionados pelo campo mórfico familiar e vamos entender isso mais à frente. Outros exemplos de campos mórficos coletivos seriam as sociedades, suas culturas e religiões. Para a sociedade ocidental, que é baseada nos conceitos do criacionismo e a visão de mundo clássica, é difícil entender os conceitos das filosofias e religiões orientais baseadas na expansão da consciência por meio de meditações, mantras e deuses multifacetados, pois são campos mórficos totalmente divergentes. Outros exemplos seriam entidades como Jeová, o diabo, os deuses das mitologias, os deuses hindus e etc., que se tornam reais dentro de um campo mórfico alimentado pelas mentes das pessoas que os cultuam, sendo formado na psique coletiva, pois como veremos adiante, é possível criar campos mórficos do zero. Químicos notaram que ao criarem em laboratório um cristal que nunca existiu, os primeiros processos de cristalização são mais difíceis. Porém, ao serem repetidamente feitos, nota-se que as próximas cristalizações tornam-se cada vez mais rápidas, fáceis e precisas, como se suas informações fossem armazenadas na memória do universo, criando o campo mórfico desse novo cristal. Podemos entender como e por que as técnicas de reprogramação mental, bioquineses e visualização de arquétipos para nos tornarmos aquilo que desejamos realmente funcionam. Pois se existem formas salvas como uma memória na consciência do universo, um programa configurado com as informações originais de um arquétipo, um estado de consciência, uma forma específica, ideais, profissões, habilidades, comportamentos e etc.,
Nós podemos acessar e instalar esse programa em nossa mente, uma vez que o universo todo é mental. Você já deve ter ouvido falar nos animais de poder ou o uso de arquétipos de animais para adquirir características como a determinação da águia, a sabedoria da coruja, a coragem do tigre, a lealdade do lobo e etc. Esses arquétipos são informações que realmente podem ser baixadas e configuradas em nossa mente através da visualização, meditação e reflexão dos mesmos, incorporando seus campos mórficos. A reprogramação mental pode nos desvincular de campos morfogenéticos familiares e campos mórficos coletivos que nos condicionam. Mas para isso devemos nos esvaziar de tudo o que aprendemos e absorvemos ao longo da vida, pois para baixar novos programas precisamos de uma memória vazia. Por isso, a reprogramação mental não é um processo fácil. Utiliza-se da observação dos pensamentos e meditação para esvaziar a mente primeiro. Isso é um processo longo que pode levar anos e precisa de um desejo profundo por autoconhecimento e questionamento sobre a consciência e a realidade que nos rodeia. E nessa consciência vazia, instalar as informações desejadas por meio de arquétipos, afirmações, frequências binaurais e mensagens subliminares que se comuniquem com o inconsciente. A bioquinese é uma pseudociência que sugere a transformação biológica pela força do pensamento. Não há comprovações científicas de seus efeitos, mas seus aspirantes acreditam poder mudar características físicas como a cor dos olhos e cabelos, o formato corporal, a saúde e até mesmo a longevidade do corpo através da energia cinética gerada pela concentração do pensamento na característica desejada e no armazenamento dessas informações no subconsciente, através de áudios com frequências específicas, comandos e afirmações que alteram as moléculas do DNA. Considerando que o universo é mental e todas as formas estão armazenadas na consciência do todo, e nós, sendo seres mentais existentes nessa consciência, podemos acessar as diversas formas mentais que existem. Assim é possível validar a eficácia dessa pseudociência, pois as formas existem na memória do universo e podem ser acessadas e instaladas em nossa mente, programando nossas células para se comportarem de tal forma. Porém, como já dito, para que isso seja possível, é preciso a limpeza completa da memória do nosso próprio campo mórfico. E esse estado vazio de consciência não é fácil de atingir, uma vez que a mente das pessoas está em constante identificação com o ego, acreditando ser uma pessoa com nome, profissão e endereço. Para sair desse estado de identificação, é preciso desapegar de tudo o que acreditamos ser, ter e fazer na sociedade. Desapegar de como os outros nos veem, dos nossos títulos e atribuições, da enxurrada de pensamentos aleatórios e descontrolados, dos nossos conceitos sobre a realidade, Deus e a criação, para que a mente se torne clara como um cristal, um espaço vazio, uma memória virgem, podendo ser programada da forma que quisermos. Pois enquanto houverem resquícios dos programas anteriores, formas de pensamento e crenças que instalamos desde a infância em nossa mente, é impossível configurar um programa novo. É possível acessar os campos mórficos de grandes personalidades que já existiram, como Cleópatra, Einstein, Da Vinci e etc., e configurá-los em nossa mente para atingirmos objetivos relacionados, pois suas informações e memórias ficam salvas no campo mórfico. Isso explica por que existem tantos relatos de reencarnações de Cleópatra, sendo possível que as pessoas apenas acessaram as memórias dela pelo campo mórfico de sua consciência. Entender a funcionalidade desse universo é nosso destino e responsabilidade, pois somos formas através das quais a fonte torna-se consciente de si mesma. Nossos campos mórficos podem ser autoprogramados na medida em que adquirimos informações e evoluímos. Assim podemos nos transformar em melhores avatares, melhores grupos e melhores sociedades através de campos mórficos dignificados. E para evoluirmos, devemos questionar a realidade, questionar os sistemas e procurar a fonte. De onde viemos? Qual o propósito de tudo isso? Por que estou nesse corpo? Por que estou pensando? Que voz é essa na minha cabeça? E quem sou eu? René Descartes disse: penso, logo existo. E que a única certeza que temos é que pensamos. Quando entendermos que tudo o que existe é mental e estamos na mente, que objetos materiais, tal como uma bola, e os objetos mentais, como pensar em uma bola, são ambos objetos na consciência, e que as formas são relativas dentro da grande mente, começamos a procurar a fonte. A consciência é a fonte.
As formas são transitórias, relativas e ilusórias. Uma cadeira é uma configuração de partículas, átomos e moléculas em um padrão que interpretamos como uma cadeira. E se você chegou até aqui com a sensação de que pode incorporar qualquer forma de existência a partir da sua mente e consciência, sejam arquétipos de animais, personalidades, seres mitológicos, seres mágicos, formas físicas, comportamentos e realidades desejadas, sim, é possível acessar essas formas originais em sua perfeita configuração na consciência do todo. Mas o sábio se utiliza de forma moderada e desapegada dos arquétipos, uma vez que as probabilidades de existência são sempre relativas e dependem de fatores mentais complexos interligados com a teia das realidades, sendo possível tanto realizar grandes feitos tridimensionais que podem excitar os sentidos e deixar-nos presos em uma ilusão, quanto não realizar esses arquétipos na realidade tridimensional e sermos frustrados, perseguindo e se apegando às formas. O estudante do cosmos aprende a ser cauteloso e resiliente em sua existência no universo, escolhendo o caminho do meio, a observação e a moderação, uma vez que a verdadeira realidade é pura e sem forma.